a espécie humana, é o título que ele dá para a sessão, e é também o título de um livro do Robert Antelmo, A Espécie Humana. Eu não avancei tanto assim na leitura, mas eu avancei um pouco, e até onde eu fui, é curioso que, para abordar esse tema, e não é uma questão de data, né? Para abordar esse tema, o Blanchot ele se esquiva. Será que é uma questão de data que pode se refutar? Vamos ver. Primo Levi, vamos ver quando ele publicou isto um homem. Que nenhum desses trabalhos fundamentais sobre literatura testemunha, ele é a edição original, em italiano, mas ela já existe desde 47. E o Shoah, do Claude Lanzmann, vamos ver, eu acho que é de 60 e tanto. Não, é de 85. O Shoah não entra no retrovisor temporal do Blanchot, mas acho que teria feito bastante efeito sobre a filosofia dele. Shoah é um documentário gigantesco, feito por um documentarista chamado Claude Lanzmann, que se tornou documentarista fazendo esse filme, e que é mais ou menos 5 ou 6 horas de relatos de sobreviventes a campos de extermínio, campos de concentração. E alguns relatos de oficiais nazistas, e alguns relatos de pessoas que moravam perto de campo, pessoas que estavam implicadas. Não tem nenhuma ficção, não tem nenhuma dramatização, é só relato. E ele fez outros documentários seguindo essa mesma metodologia, e ele criou, em torno dessa metodologia, uma filosofia acerca de como se aborda o tema dos campos de extermínio. Ainda que ele não seja um filósofo, eu acho que o pensamento mais consistente sobre relatos do campo de extermínio é o pensamento que se dá em torno desses documentários e dos textos de opinião do Claude Lanzmann. Ele fez outros documentários na sequência, um chamado Sobibor, que é uma revolta de judeus num campo de extermínio, os judeus fecham o campo, e outros relatos, depois ele foi criticado porque ele explorou muito pouco os relatos femininos. E ele faz uma espécie de adendo ao Shoah com relatos de judias que sobreviveram ao campo de extermínio. E o argumento central dele é esse, de que a dramatização, a ficcionalização em torno desse tema é imoral, porque traz a fantasia onde a fantasia não pode estar. Traz a ficção para onde a ficção tem que exercer um papel menos significativo possível, além de romper o peso do relato, né? Tornar o relato uma espécie de ficção, quando, na verdade, o relato é a experiência mais próxima dos acontecimentos, né? Quem é esse, César? Claude Lanzmann. Tem alguns documentários. Claude Lanzmann. O principal documentário dele é esse aqui, o Shoah, e outros que seguem a mesma toada, sobre Bibor, acho que é assim, e esse sobre as irmãs, que é um complemento ao Shoah. Ele tem um embate público forte, assim, de acusações de dedo, você é imoral, você não é, entre ele e o Didi Huberman. Didi Huberman é um historiador da arte contemporâneo, talvez seja um dos mais conhecidos hoje no mundo. E o Didi Huberman, ele escreveu textos e fez a curadoria de uma exposição em que havia fotos que um Sonderkommando de campos de extermínio tirou dos campos de extermínio. E o Lanzmann ataca. O Lanzmann era muito
sanguíneo, né? E o Lanzmann ataca publicamente pela imprensa essa curadoria do Lanzmann, dizendo que ele, de certa maneira, dessacraliza os relatos em torno de uma espécie de fetichismo da imagem, né? E de que o fetichismo da imagem, sendo colocado como princípio ao real do relato, né? Real no sentido literal, real do relato, traz consigo uma espécie de vulgarização dos eventos e uma espécie de abertura à ficcionalização dos eventos. Não sei se eu compro completamente o argumento do Lanzmann na crítica a essas fotos, porque essas fotos são fotos quase que acidentais, feitas pelo Sonderkommando, e a exposição do Lanzmann, do Didier Obermann, foi o menos ficcionalizadora possível, né? Ela foi mais seca e direta possível, né? Mas o Lanzmann viu uma espécie de abertura a uma espécie de frivolidade intelectual, uma espécie de frivolidade intelectual curiosa em torno dos eventos, né? E aí eles se acusam, né, de não serem judeus o bastante. A discussão veio uma baixaria, e interessante, né, vale a pena. E o Didier Obermann escreveu longamente sobre ela, assumindo a sua própria posição, criticando, reconhecendo a importância do Lanzmann, que é indiscutível, e dando a sua interpretação, né? Então é interessante ver esse capítulo do Blanchot à luz, né, desse debate mais amplo e, ao mesmo tempo, o elemento curioso que é ele tratar desse tipo de relato não pelo acesso dado pela literatura de testemunho judaica, mas pelo relato dado por um comunista, né, que não está no campo de extermínio, está no campo de prisioneiros. E desenvolvendo teses a partir disso, né? Como o Blanchot chamavam, acho que uns escotos de doutor, como era? Uns escotos, acho que é doutor de sutil, doutor sutil, sutilibus, uma coisa assim. Para mim é um título que pode ser dado ao Blanchot. Esse título dos escotos pode ser dado ao Blanchot, de que ele é o doutor sutil, né? Tudo no pensamento dele, tudo nas opções dele tem uma sutileza. Então, eu não sei exatamente qual sentido dá, talvez a gente comece a explorar e isso fique mais claro, qual sentido dá a essa escolha dele por não passar pela literatura de testemunho ou pela poesia de testemunho e testemunho judaica e escolher o Robert Antelme, que é um militante comunista, mas com certeza isso tem implicações a serem desenvolvidas. Deixa eu abrir aqui o meu PDF em português. O PDF Brazuca. E o Claude Lanzmann tem uma biografia interessante. Ele foi casado com a Simone de Beauvoir, a esposa do Sartre, e chegou até a viver com ela, coisa que o Sartre nunca fez. E ela e o Sartre sempre estiveram juntos, né? Então ele esteve uma época entre a Simone e o Sartre. Ele é muito mais novo que a Simone, ele morreu recentemente. E o Sartre arrumou para ele um trabalho na revista que ele editava, a Le Temps Moderne. Então, o Claude Lanzmann foi editor da Le Temps Moderne, a revista fundada pelo Sartre, durante muito tempo. Que é uma curiosidade, né? Uma especificidade da biografia dele.
Kirali, travou aqui. Oi, gente, minha conexão caiu. Eu estava contando vários detalhes picantes sobre a vida do Claude Lanzmann e vocês perderam. Mas eu falei que ele... Vocês chegaram a ouvir que ele foi casado com a Simone de Beauvoir? Foi. Então, foi editor da Letra Moderna, um emprego que o Sartre arrumou para ele. E ele era muito encrenqueiro. E, inclusive, um fato interessante, ele veio ao Brasil lançar a biografia dele, Lebre na Patagônia. E eu não li ainda não, eu tenho essa biografia, mas eu não li. E aí ele foi entrevistado, uma espécie de flip, pelo Márcio Seligman Silva, um filósofo brasileiro, especialista em Walter Benjamin. E ele deu uma bronca imensa no Seligman Silva. O Seligman fez umas perguntas, aí o Claude Lanzmann disse: você não leu meu livro? Aí ele falou assim, aí ele tentou levar a mãe na brincadeira: Claude Lanzmann, você é impossível, todo mundo te conhece. Aí o Lanzmann: como assim todo mundo me conhece? Ninguém me conhece. Está de brincadeira comigo? Deu um esporro, assim, descomunal no Seligman Silva. Deve ter sido uma das experiências mais traumáticas da vida dele. Você escreveu alguma coisa, João, que sumiu aqui do chat. O que você escreveu? Fiquei pensando sobre essa tese, Lanzmann em oposição à teoria clássica da tragédia. Com relação a... Fala. Coisa clássica. Acho que, de certa forma, eu acho que tem talvez um elemento catártico, não acho que seja completamente desprovido de catarse, o relato, mas eu acho que claramente limita o aspecto espetaculoso da catarse, né? Uma catarse, se é uma catarse não dramática ou adramática. Os elementos de dramaticidade são mínimos. É um pouco por aí. Então, enquanto, por exemplo, a lista de Schindler tem um aspecto catártico meio exagerado e que diverte ao mesmo tempo que assusta, o relato não. O relato, se ele penetra sob a sua pele, o efeito dele é devastador, mas é um efeito devastador em função da simpatia, não em função dos atributos narrativos que são utilizados. Então, pro Lanzmann, um filme como, sei lá, O Menino do Pijama Listrado, é uma obscenidade. Ele usava essas expressões, uma obscenidade. A própria lista de Schindler, para ele, era entendido na chave da obscenidade, do desserviço, uma espécie de nova e real banalidade do mal. Ele era muito pesado com relação a isso. E que leva a uma tese mais ou menos próxima das teses da Susan Sontag sobre o uso excessivo de imagens de sofrimento, de imagens de dor, como uma forma de anestesia moral, né? Eu acho que esse é um degrau. O segundo degrau seria a transformação dos relatos numa própria ficcionalização, né? Uma mitologização no sentido fraco, no sentido Disney. O professor. Diga, Marcelo.
Eu vi aqui um pensador chamado Mário Perniola, que Não conheço. ele fala de um termo chamado sexualidade neutra. Mas o que você deve entender, assim, esse termo que ele criou? E para mim aqui foi um pouco difícil de entender, né? Não sei se ele pegou os conceitos do Blanchot ou do Barthes para fundamentar sua tese, né? Ele usa esse termo, sexualidade neutra. O que você deve entender mais ou menos isso? Ele Eu não escreveu, faço muita ideia. ele escreveu um livro chamado Sex Appeal do Inorgânico, parece. Não sei. Não sei, é curioso. Posso dar uma olhada. Sex appeal inorgânico é curioso. É curioso. Não sei, não faço ideia do que seja sexualidade neutra. Eu sei que existe uma discussão atual em torno dos movimentos identitários, que é a identidade não binária. Mas a identidade não binária, eu acho que eu não sei, acho que ela não é neutra, né? Não se entende como neutra. A identidade não binária é que não é nem masculino nem feminino. Mas pelo que eu vejo, as pessoas falando sobre isso, em nenhum momento elas se entendem quanto neutras. Tá, guardei aqui, depois eu vou procurar. Elas não se entendem como neutras, não usam o vocabulário neutro. O neutro até as ofende um pouco, né? Quando você diz que uma sexualidade é neutra, elas se sentem ofendidas. O não binário é o que não se encaixa? Yasmin? Olha, eu acredito, pelo que eu entendo, é o que não, assim, que não corresponde aos padrões, assim. Uhum. Não é nem gay, nem hétero, nem homem, nem mulher. Não, Né? Não, mas eu, porque não, eu prefiro, o binarismo precisa em relação a algo, né? Então, não eu binário. acho, eu acho que é aquilo que não se identifica em padrões, eu acho que é mais isso. Agora, sobre identidade sexual, eu já não sei falar muito sobre isso. Então, eu prefiro não falar para não falar besteira, mas eu acredito que seja isso, não binário é aquilo que não que não se identifica nos padrões que são estabelecidos de gênero. Eu também vou um pouco por aí, até onde eu compreendo. E eu sei que, até onde eu vi pessoas comentando, a hipótese de isso poder ser uma sexualidade neutra é ofensiva a esses grupos. A ideia do neutro, né? Porque, na verdade, não é neutro, é uma posição. É uma posição específica. É uma coisa, só que não é uma coisa que se dá em oposição a outros. Seria um pouco nessa direção. Mas o Barthes, quando ele escreve o neutro, ele vai, digamos assim, margeando o neutro. O Blanchot também faz isso em algum momento. Margeando o neutro no que diz respeito aos usos convencionais da palavra neutro, né? E um dos usos convencionais da palavra neutro, de uma convenção estabelecida, né, é ligado a uma certa androgenia, ligado a uma certa digamos, indecidibilidade entre homem e mulher, percebe? Não é uma oposição, mas uma indecidibilidade, né? Então, eu iria um pouco por aí. Agora, a relação entre o neutro e o inorgânico, no que diz respeito à sexualidade, me surpreende e eu fico curioso. Eu gosto de coisas diferentes, vou procurar para saber. E se eu entender melhor do que você, depois eu explico aqui para gente. Mas, aí voltando ao argumento. Vamos logo para o texto, né? Vamos lá. Minha primeira nota é essa aqui. Por que
Ah, não, eu estou no Ser Judeu. Já passou por isso. Obrigado, Marcelo. Vou abrir aqui e depois eu leio. A espécie humana. Primeiro parágrafo. Por uma tal lei, começamos a compreender que o homem é indestrutível e que, no entanto, pode ser destruído. Isso ocorre na infelicidade. Na infelicidade, aproximamos-nos desse limite em que, privados do poder de dizer eu, privados também do mundo, não seríamos mais do que esse outro que não somos. Esse capítulo também me remeteu a um texto, eu não sei se eu tenho ainda esse texto, mas foi um texto que eu usei para escrever o meu primeiro livro sobre Hume, que é um texto do meu orientador, o Renato Lessa, que era David Hume After Auschwitz. É um texto que ele escreveu quando estava na França, mas escreveu em inglês. David Hume After Auschwitz. E era um texto não abordando... Eu acho que ele passava pelo Robert Antello, mas principalmente sobre o Primo Levi. E o ponto do Renato é um ponto muito interessante, que pode ser lido na convergência com esse aqui, é o seguinte, que o campo de extermínio, o campo de concentração, ele suprime as categorias, ele vai gradualmente suprimindo as categorias cognitivas, e em suprimindo as categorias cognitivas, ele vai, digamos assim, desfazendo a natureza humana. Porque a natureza humana, ela está diretamente ligada à possibilidade de identificar previsibilidade no tempo, previsibilidade nos acontecimentos. E como no campo tudo é imprevisível, não há possibilidade de hábitos, não há possibilidade de crenças, não há possibilidade de expectativas. Ou seja, a própria natureza humana vai se dissolvendo. Nesse sentido, desenvolvendo a tese título, a expressão título do livro do Primo Levi, É Isso o Homem? Dentro dessa chave, né, de que cognitivamente o campo vai fazendo com que o homem deixe de existir. Eu acho que o Renato nunca republicou esse texto. Não sei se eu tenho esse texto aqui em algum lugar, mas eu tenho algumas citações nesse texto, Nos Limites da Representação, que é o primeiro livro que eu escrevi sobre Hume, em que eu tento analisar o Hume, a teoria moral do Hume, com a teoria do trauma no Freud. Professor, eu acho que no livro Mutações, quando ele fala do silêncio, tem um artigo do Renato falando do Primo Levi, se eu não me engano. Ele trata muito do Primo Levi, mas depois você dá uma olhada para mim se tem esse David Hume em Auschwitz. Depois de Auschwitz, porque se tiver, ia ser legal. Eu vou ver. Obrigado. Na verdade, eu que agradeço, Marcelo. E a tese inicial do Blanchot vai um pouco do jeito paradoxal que o Blanchot vai e não vai na contramão. Abrindo dizendo que o homem é e não é indestrutível. Né? O homem é indestrutível e não é indestrutível. E é a infelicidade que nos faz ver isso. Que o homem possa... Aí pula o parágrafo seguinte. Outro elemento interessante, que esse capítulo retoma uma estratégia narrativa que ele utiliza no primeiro livro, que é o diálogo. Esse diálogo, essa conversa, né? Mais conversa do que diálogo, no sentido filosófico. É uma estratégia que ele tinha abandonado no começo desse segundo livro e aqui volta. Né? Com certeza tem implicações para o pensamento do Blanchot. Eu vou dar uma olhada, ver se esse artigo ele publicou. Que o homem possa ser destruído, isso certamente não é animador. Mas que, apesar disso, e por causa disso, nesse movimento mesmo, o homem continua indestrutível, eis o que é verdadeiramente acabrunhante, pois não temos mais nenhuma chance de ver-nos um dia livres de nós mesmos, nem de nossa responsabilidade. O Primo Levi não chega à conclusão não, isso não é um homem. O título é paradoxal, como o Blanchot gosta. É isto um homem? Tem um ponto de interrogação. O Robert Antelme, ele vai mais fundo.
ele não tem dúvida, né? Ele parte de uma evidência, a evidência é isto um homem, é isto um homem. E a justificativa que ele dá, transformando esse relato num discurso filosófico, é que é sim um homem porque o homem é indestrutível. E aí Blanchot relê essa tese dizendo o homem é e não é indestrutível. Oi, Iago, não vi você chegando. Chegou silencioso. Cheguei agora, estava em áudio. Tá bem até aqui? Eu gosto meio de estragar a surpresa, eu não gosto muito de ficar enrolando surpresa, não. Então eu vou contar logo a minha interpretação. Eu acho que o Blanchot, nesse capítulo, apresenta uma interpretação do jeito paradoxal dele, contra-intuitiva. E que, por isso, mais interessante ainda. Que é uma espécie de nietzscheanismo ainda mais pessimista. Que é a ideia de que, sim, o homem é indestrutível e esse é o seu mal. Percebe? Eu acho que a interpretação dele vai um pouco nessa linha. Nem mesmo o campo de extermínio consegue dissolver o que é um homem, e esse é um indicador de periculosidade dessa espécie, usando o argumento do Robert Antelme. Não à toa o termo termina com niilismo e o capítulo seguinte... esse capítulo... o capítulo seguinte já é sobre o niilismo, né? O niilismo reaparece. Então a ideia tem um peso, digamos assim, ainda maior do que o Nietzsche, porque há o último homem e o último homem não desaparece, né? E o último homem não dá espaço pro super-homem ou pro eterno retorno. E isso é um indicador não da diferença entre alemães e judeus, mas um indicador de uma espécie de malignidade da espécie. Ou seja, nós não conseguimos nunca destruir o homem está sempre lá. Então, nesse sentido, esse capítulo dele, digamos assim, é menos um capítulo de responsabilização dos alemães pelo massacre. Percebe? É um capítulo, digamos assim, menos preocupado com a diferença entre judeus e alemães, mas o fato de que, mesmo que os alemães queiram exterminar todos os homens, um certo tipo de homem, eles não podem porque o homem é indestrutível. Da mesma maneira, o judeu é indestrutível. E, nesse sentido, tem um aspecto positivo e negativo. O aspecto positivo é que o nomadismo, né, um certo aspecto do judeu é indestrutível, né, o nomadismo, o deslocamento, a estrangeiridade, o fora, o baixo, isso é indestrutível, mas o homem no judeu, que é aquilo que não é admitido pelos alemães, o homem no judeu é indestrutível. Como também, no outro sentido, o homem no alemão, no exterminador, né, o alemão nesse sentido, né, o alemão nazista, também é indestrutível, né? Por mais baixo que ele caia, por mais que ele elabore uma tecnologia racional de destruição, o homem permanece, né? Não é a tese da banalidade do mal, como faz a Hannah Arendt. Não é a ideia de que os homens que perpetraram o extermínio são homens comuns, não é isso. Mas de que a humanidade dos homens que perpetraram o extermínio e a humanidade dos homens que foram exterminados é uma humanidade que se preserva.
Então, digamos assim que existe a minha interpretação, né, um trauma ligado a esse evento que possui uma historicidade inevitável, né, uma historicidade inexaurível. Aí vai para frente, o capítulo que começa com o antropomorfismo. Ele diz assim, a terceira frase, primeira, segunda... Mais precisamente na infelicidade, o homem sempre já desapareceu. Percebe? Ele é e não é indestrutível, né? Então o homem desapareceu e não desapareceu. E o que não desapareceu? O que não desapareceu, não desapareceu, e isso é motivo de pesar, né? Porque talvez se o homem tivesse desaparecido, estaremos melhor sem o homem, né? Uma vez que o homem é capaz disso, né? O homem é capaz de levar o homem ao extermínio, né? Então, o próprio da infelicidade é que não há mais ninguém nem para causá-la, nem para padecê-la. No limite, não há nunca infeliz. Este não aparece verdadeiramente. Ele não tem outra identidade a não ser a sua situação, com a qual se confunde e que não deixa nunca ser ele próprio. Pois que, como situação de infelicidade, tende sem cessar a destituir-se, a dissolver-se no vazio de um lugar nenhum sem fundamento. E aí, no parágrafo seguinte, ele faz uma frase síntese, que eu acho muito boa. Todo o poder humano está fora dele, como está fora dele a existência em primeira pessoa, a soberania individual, a fala que diz eu. Então, nesse sentido, tem uma dupla natureza essa acepção sobre o indestrutível, tá? Quem é indestrutível? Quem é que não morre? Quem é que não desaparece? É o homem que está dentro, né? É o homem enquanto categoria que está dentro. Isso que está do lado de fora, que é o judeu, que é o nômade, que é o estrangeiro, esse é indestrutível como uma boa notícia, né? Um tem uma indestrutibilidade, que é uma má notícia, que é o homem do lado de dentro, e o outro tem uma indestrutibilidade, que é uma boa notícia, que é o homem do lado de fora, né? Mas, nesse sentido, o capítulo, me parece que ele é fortemente pessimista, e pessimista de uma maneira contraintuitiva. Do que ele se ressente? Ele se ressente justamente do fato de que, a despeito da malignidade dos eventos, nós tivemos uma nova notícia maligna. O homem que causou é indestrutível, né? E mesmo na tentativa de supressão da humanidade, de tal maneira que o homem pudesse encontrar algum tipo de consolo no fato de que não estava matando homens, estava matando algo que não é um homem, esse tipo de consolo também não existe, né? Porque são homens indestrutíveis na humanidade, então indestrutíveis na malignidade que os fazem exterminar, ao mesmo tempo homens que não têm consolo de estarem matando alguém com relação a quem a humanidade eles retiraram, porque a humanidade não é passível de ser retirada. E, ao mesmo tempo, esses eventos como um todo, para assumir a natureza paradoxal da fala blanchotiana, um certo homem morreu, né? Tem uma certa ilusão, uma certa expectativa com relação ao homem, digamos, uma certa ilusão burguesa, para falar de um certo modo, isso morreu, né? Ao mesmo tempo é indestrutível. Vamos lá. Ou, se quisermos, a relação do carrasco com sua vítima, de que tanto se tratou, não é apenas uma relação dialética. A pessoa que fez esse PDF marcou o dialético. E o que limita a sua dominação
Não é primeiramente a necessidade... Eu. Foi você? Porque esse é um ponto muito importante, né, no Blanchot, né? É uma dúvida minha desse capítulo, mas depois eu te pergunto. Tá. Segue aí. Vou terminar de ler esse período e você fala. E o que limita a sua dominação não é propriamente a necessidade que tem, nem que seja para torturá-lo, daquele que ele tortura. É antes essa relação sem poder que sempre faz surgir, face a face, no entanto, ao infinito, a presença do outro como a de outro. Não terminei não, só um instantinho. Daí o movimento furioso do inquisidor, que pela força que obter um pedaço de linguagem, a fim de rebaixar toda a fala ao nível da força. Fazer falar, e mediante a tortura mesma, é tentar tornar-se mestre da distância infinita, reduzindo a expressão a essa linguagem de poder, pela qual aquele que falaria se exporia novamente ao poder. E o torturado se recusa a falar, por um lado, para não entrar, mediante as palavras extorquidas, no jogo da violência diversa, mas também para preservar a verdadeira fala que ele sabe bem que se confunde nesse instante com sua presença silenciosa, que é a presença mesma de outrem nele. Vocês lembram do que ele falou sobre a tortura no primeiro volume, né? De que o pior da tortura não é a tortura. O pior da tortura, quer dizer, o pior da tortura é a tortura, mas o pior da tortura não é a dor. O pior da tortura é obrigar alguém a falar. Para ele, isso é o terrível. Porque ao obrigar alguém a falar, ele reduz a distância infinita que há entre o torturador e o torturado. Esse é o ponto. Existe uma distância infinita entre eu e outrem, que é a distância infinita entre quem tortura e quem vai torturar, e o aspecto ignominioso da tortura é justamente obrigar o outro a falar, ou seja, o outro dar algum sinal de que existe alguma proximidade entre os dois, quando, na verdade, a distância é infinita. Né? A distância entre torturador e torturado é uma distância infinita. Deixa eu terminar o parágrafo. Presença que nenhum poder, seja ele o mais formidável, poderá alcançar. Então, o poder jamais consegue, digamos assim, extinguir a distância infinita que existe entre eu e o outro. Né? Por mais que o poder tente, ele não pode desfazer essa benigna solidão metafísica para o Blanchot. Presença que nenhum poder, seja ele o mais formidável, poderá alcançar, exceto suprimindo-a. E é essa que carrega por si própria, como afirmação derradeira, o que Robert Antelme chama o sentimento último de pertencer à humanidade. O que é o sentimento último de pertencer à humanidade? De que, ainda que tentem tirar a minha humanidade para me matar como uma coisa ou uma não coisa, não conseguem, né? Eles precisam matar um homem. Ih, perdi a conexão de novo. Perdeu não. Estou ouvindo aqui. Alô? Tá rolando, Sandro. Estamos ouvindo. Gente, hoje que a net veio aqui instalar a internet 5, 6, 7, 8, tá dando um monte de pau na internet. Ou seja, o 5, 6, 7G é uma porcaria. Preferia o outro carrinho de piruzinho de areia que pelo menos funcionava. Estão me ouvindo? E não, perdi a conexão de novo. Estava falando que a Janete veio aqui em casa instalar um modem novo e hoje está dando um monte de pau. Porcaria, né?
Até onde vocês foram? Até onde vocês ouviram? Essa parte que você terminou aí, estava falando da afirmação do Roberto Antelmo. Tá. Você quer... Vou terminar de ler o parágrafo seguinte, você fala... Não, tá tranquilo. Depois que eu terminar aí, a gente abrir mais para discussão, aí eu falo alguma coisa. Tá. De modo que, caído de mim, estranho a mim mesmo, o que se afirma em meu lugar é a estranheza de outrem. O homem como absolutamente outro, estranho e desconhecido, o destituído e o errante, ou, como diz René Char, o homem inimaginável por cuja presença passa a afirmação de uma exigência infinita. Esse eu acho que é o lado de fora, né? Que é indestrutível por uma... Isso é uma boa notícia, né? O errante, o aquém, o lado de dentro é indestrutível, e essa é uma má notícia, né? É uma coisa que nem mesmo o niilismo do Nietzsche, né, é capaz de admitir, né? Que o homem é indestrutível, né? Só nos nossos piores pesadelos a gente parte da ideia de que o homem é indestrutível, né? De que isso que nós nos tornamos, isso que nós somos, não pode desaparecer, né? Seguindo. Quando o homem está reduzido à extrema indigência da necessidade, quando se torna aquele que come os restos, percebemos que está reduzido a si mesmo. E o homem descobre-se como aquele que nada necessita a não ser da necessidade para, negando o que nega, manter a relação humana em sua primazia. Devemos acrescentar que então a necessidade muda, que ela se radicaliza no sentido próprio do termo, que não é mais do que uma necessidade árida, sem gozo, sem conteúdo, que é relação nua com a vida nua, e que o pão que comemos responde de imediato à exigência da necessidade, do mesmo modo que a necessidade é de imediata necessidade de viver. Lembrem que esse texto é muito anterior aos textos do Negre, né? Que ele fala sobre a vida nua, né? Eu não sei, eu não li o Negre, o que resta de Auschwitz. Eu não li esse texto depois de ter lido Blanchot, né? Não sei se tem referência ou não. Mas o argumento começa a me soar bastante Blanchotiano. Mas o que encontramos agora, na experiência de Antelmo, foi a do homem reduzido ao irredutível, é a necessidade radical que não me relaciona mais a mim mesmo, a minha autossatisfação, mas sim a existência humana pura e simples, vivida como falta ao nível da necessidade. É essa condição humana pura e simples que é, ao mesmo tempo, a extinção do homem e a indestrutibilidade do homem, né? E, sem dúvida, trata-se ainda de uma forma de egoísmo. De forma de egoísmo. Inclusive do mais terrível egoísmo. Mas um egoísmo sem ego, em que o homem é empenhado em sobreviver, apegado de um modo que só pode ser chamado de abjeto, a viver e a sempre viver. Carrega esse apego como o apego impessoal à vida. E que carrega essa necessidade como uma necessidade que não é mais a sua própria, mas de algum modo a necessidade vazia e neutra. Portanto, virtualmente de todos. Viver, diz ele mais ou menos, é então todo o sagrado. Essa maneira de ser reduzido ao mínimo não está em contradição com o que eu disse, por exemplo, com o texto do Renato, quando diz que no campo de extermínio as condições cognitivas são retiradas, e aí, lendo blanchotianamente, uma certa medida daquilo que se chama a natureza humana está suprimido. Porque a natureza humana é a possibilidade dos hábitos, a possibilidade das crenças, né? Mas, para o Blanchot, mesmo quando não há possibilidade de hábito, nem possibilidade das crenças, existe uma espécie de egoísmo sem ego, que é o fato de que o homem, pela sua má natureza, num certo sentido, mas que não é preponderante a sua boa natureza, mas pela sua má natureza, ainda assim
não consegue ser extinguido, né? Ainda assim ele perdura, né? Isso, digamos, no bom sentido, é uma vingança, né? Porque o perseguido diz ao perseguidor que morre-se enquanto homem, né? Ou seja, não se matou uma coisa, não se matou um objeto ou um não objeto. Mas, por outro lado, nem esse regime tão baixo é capaz de extinguir a humanidade. Percebe? Isso segue um pouco a tese do Adorno e do Horkheimer, que é sobre o esclarecimento, na dialética do esclarecimento, de que o extermínio, num certo sentido, isso parece convergir com Blanchot, é uma espécie de ápice da humanidade, né? Nesse sentido, o homem não se extingue, o homem está festejando, né? É uma espécie de grande festejamento da humanidade, o extermínio. Portanto, pode-se dizer que quando, pela opressão e pela infelicidade, minha relação comigo mesmo se perde e se altera, fazendo de mim esse estranho e esse desconhecido de que me separa a distância infinita, e fazendo de mim a própria separação infinita, a necessidade se torna a necessidade radical, sem satisfação, sem valor, que é a relação nua com a existência nua, mas se torna também a exigência impessoal, que carrega sozinha o futuro e o sentido de todos os valores, ou, para falar com mais justeza, de todas as relações humanas. Então, essa experiência nua, ao mesmo tempo em que ela marca a indestrutibilidade do homem do lado de dentro, ela também marca a indestrutibilidade do homem do lado de fora. Ou seja, ela marca a indestrutibilidade da impessoalidade. Esse é o ponto, né? O impessoal como, digamos assim, uma indestrutibilidade positiva. A indestrutibilidade nômade, a indestrutibilidade estrangeira e, ao mesmo tempo, a indestrutibilidade metafísica, que mantém essa distância infinita entre quem tortura e quem é torturado, né? Entre quem é o possuidor da crueldade e quem é o sujeito passivo dela, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que o homem indestrutível, algoz e vítima não são confundíveis, percebem? E por que não são confundíveis? Justamente porque o máximo que a tortura pode fazer é obrigar a falar e aí ter uma impressão superficial de que se aproximou dos elos dessa distância infinita metafísica. Mas não, né? O fato de ter obrigado a falar nada mais é do que obrigar a falar. E obrigar a falar não é pensamento. Ou seja, obrigar a falar não aproxima, né? Ou seja, há uma distância infinita, mesmo no caso da tortura, mesmo no caso da política, né? Entre um e outro, né? Ele diz no parágrafo seguinte: aqui, de início, o homem pode ficar abaixo, pode ser privado dessa falta, destituído da destituição. Esse é o ponto que ele julga interessante. Esse é o ponto que ele julga que é o lado de fora, que é o ponto dessa grandeza metafísica, né? Que estar destituído da destituição. Que é alguma coisa que é indestrutível, mas não no sentido da redutibilidade, porque é tão extenso e tão movediço, tão móvel, que está abaixo da redutibilidade, percebe? Está ainda abaixo da redutibilidade.
Então é mais do que querer morrer, percebe? É mais do que querer morrer. É mais do que não ter tudo retirado. É ainda mais abaixo do que ter tudo retirado. E ao mesmo tempo constante, né? E aí nós voltamos ao primeiro livro, que são essas grandezas. É a possibilidade do pensamento, é a possibilidade da conversa, é a possibilidade do conceito, é a possibilidade até mesmo do ultrapassamento da dialética, né? É como se pudesse dizer, em outros termos, que existe uma indestrutibilidade dialética, e essa indestrutibilidade dialética é o ponto de que o homem não morre, seja como algoz, seja como vítima, o homem não morre, existe uma indestrutibilidade dialética, né? É sempre o homem ali, é sempre o senhor, é sempre o escravo, mas ao mesmo tempo há uma outra indestrutibilidade, que é positiva, que não é essa doença de pele, como diz o Nietzsche, que é o fato de que se é indestrutível também do lado de fora, né? Se é indestrutível na impessoalidade, se é indestrutível na dessubjetivação, se é indestrutível no pensamento, percebe? Se é indestrutível na dissolução da autoria, se é indestrutível no fragmento, percebe? Mas para baixo ele diz assim, no parágrafo que começa em outras palavras. Em outras palavras, é necessário que, por intermédio de um sujeito exterior, o que se afirme, então, como representando uma estrutura coletiva, o destituído seja não apenas acolhido como outrem, na justiça da fala, mas recolocado em situação de luta dialética, a fim de que também ele possa considerar-se novamente como um poder, o poder que detém o homem de necessidade e, finalmente, o proletário. Nesse ponto, é a reinserção, né? Digamos que essa grandeza positiva, como eu estou dizendo, que é uma indestrutibilidade do lado de fora, ela recoloca, de certa maneira, recoloca, reposiciona nessas grandezas negativas, ou seja, isso que não é dialético, de certa maneira, empurra de volta para a dialética, a partir do momento em que não se morre, né? É um pouco como se fosse uma espécie sei lá, a minha péssima metáfora agora que ocorre é a metáfora da luta livre. Você está na luta livre e você já não está mais naquela luta, percebe? Aquilo lá já não é mais sobre você. Quem é aquele cara vestido de palhaço que está te dando soco? Quem é você vestido de leão e dando soco num cara vestido de palhaço? Quem são essas pessoas que estão gritando? Percebe? Isso diz respeito a uma impessoalidade que está do lado de fora, diz respeito ao nomadismo, à estrangeiridade. É alguma coisa da qual não se pode ser destituído e da qual o pensamento é feito, né? Dessa infelicidade, dessa inadequação. Mas isso mantém, digamos assim, uma espécie de vitalidade, ainda que seja uma vitalidade cansada, como ele diz no primeiro livro, isso mantém uma vitalidade. E, de repente, alguém te acorda e diz, te empurra de volta para a briga, né? Então, no momento que descobre que você não morreu, no segundo momento, percebe, existe uma briga da qual coletivamente se faz parte, né? Percebe? A impessoalidade ela está aquém da coletividade, no sentido de que ela é muito mais extensa do que a coletividade. O aquém é positivo no Blanchot, né? A impessoalidade é muito além da coletividade, mas uma vez a impessoalidade mantida, existe uma espécie de empurrão de volta à dialética, né? Um empurrão de volta à pancadaria, né? Fez sentido um pouco esse exemplo ridículo? Então vamos para o finalmente dessa sessão.
aqui. Era, de fato, uma exigência mais imediata possível, devo falar. Reivindicação infinita que se impõe com uma força irrepreensível. E era também uma descoberta alarmante, uma surpresa extremamente dolorosa. Será que falo? Poderia, portanto, verdadeiramente falar? Nada mais grave do que esse poder falar a partir do impossível, a distância infinita preencher pela própria linguagem. E, no entanto, diz Robert Antelme, era impossível. Mal começamos a contar e sufocamos. Isso volta, novamente, à questão da literatura de testemunho, né? Que é o fato de que se passou algo, digamos assim, aquém da humanidade, no sentido negativo, né? Alguma coisa para a qual o homem não tem categorias para relatar, porque as categorias de relato são categorias ligadas ao espaço-tempo, ao hábito, à temporalidade, ao costume, né? Então, não há categorias de relato, ou seja, é alguma coisa da qual só se pode falar a partir do silêncio, né? Para usar o paroxismo do Blanchot, né? Então, é alguma coisa da qual não se trata, né? Mas, ao mesmo tempo, para ser capaz de falar sobre ela, é preciso estar num certo regime de pensamento, percebe? É preciso estar na impessoalidade, é preciso estar numa espécie de possibilidade de conversa, né? É preciso estar num certo nomadismo, é preciso estar num certo deslocamento, numa espécie de lugar de pertencimento, e a partir dali, aquilo que não é possível de ser feito, que é falar, acontece, né? O Blanchot pensaria, nesse sentido, o Blanchot ele é otimista, me parece, porque ele pensaria de que poderia se constituir no âmbito do pensamento uma espécie de tal presentificação do esgotamento em que de tal presentificação do pensamento que percebe, a destituição já está dada, o mínimo já foi feito, já se vive menos que o mínimo. Então, o suicídio não é uma questão, né? Já se vivencia a morte repetidas vezes. Nesse sentido, o suicídio não é uma questão. Mas o ponto é de que, talvez por Antelme, que, de certa maneira, foi relançado a dialética, e a dialética tem um sentido para ele, nos outros casos, pelo menos os casos mais conhecidos, se revivenciou o menos que o mínimo diversas vezes, né? Se revivenciou o menos que o mínimo diversas vezes, a ponto de falar aquilo que não pode ser dito, né? Aquilo que pode falar o que, em última instância, só se pode silenciar sobre, mas em algum momento o suicídio se torna necessário, né? Ou se torna necessário. Em algum momento o suicídio se torna a única maneira de parar de retornar, né? Então, eu acho que há um ruído entre a possibilidade do neutro em, de certa maneira, suspender o suicídio, que é isso que o neutro faz, né? E uma oscilação entre o neutro e outra coisa, que é o mundo do homem, o mundo do dentro, em que o suicídio se torna imperioso, né? Há um ruído aí entre essas duas coisas, né? E que eu provavelmente não sei resolver. O Pedro disse alguma coisa, deixa eu ver. Parece uma conversa com um terapeuta. Eu acho que o Blanchot está explorando, digamos, um campo, digamos assim, extremo, né? Que diz respeito a, talvez, a experiência mais drástica que a humanidade já viveu, né? Ou que o século XX viveu,
Mas que, ao mesmo tempo, é alguma coisa que, de uma maneira muito menos grave, de maneira mais circunstanciada, todos nós vivemos, né? Então, todos nós vivemos situações em que, comparativamente a outras, o silêncio é mais natural do que a fala, né? E todos nós vivemos situações que, comparativamente a outras, para sermos capazes de expressá-la, nós precisamos, de certa maneira, calá-la, né? Dar um sentido silencioso para a fala, né? Para usar o paroxismo do Blanchot. Então, nesse sentido, o Blanchot explora o fato de que o pensamento, a fala que se faz pensando, ela tem alguma semelhança com a fala que se quer desencadear na terapia, por exemplo, né? Porque enquanto não se vai aquém, enquanto não se vai ao menos que o mínimo, enquanto não se vai ao fora, o pensamento não começou. Ao mesmo tempo, enquanto não se vai a esses regimes, e aí no sentido perspectivo, né, eles não são tão fora quanto esse fora aqui, o fora que o Blanchot relata, ao mesmo tempo, aquilo que a terapia faz também não começa, né? Então é preciso ir para além do horror na terapia, é preciso ir aquém do horror na terapia, e no horror no sentido perspectivo, né, comparativamente a outras coisas. Por isso, muito menos grave do que isso que o Blanchot relata com relação aos campos de extermínio. Ao mesmo tempo em que é preciso ir ao aquém do horror, ao aquém da pessoalidade, ao aquém da vivência subjetiva, da vivência pessoal, para ser capaz de pensar. Percebe? Diga, Pedro. O que eu estava querendo dizer é que você estava falando sobre a crítica do Blanchot sobre a escrita narrativa, né? E como eu falei na terapia como analogia, né? Que você não, o terapeuta ele não vai pedir para você descrever ou reviver ou falar diretamente de que te aflige, né? Na verdade, você vai fazer uma conversa tangencial, uma tentativa de aflorar, falar daquela experiência, sentimento, sem necessariamente ter a obrigação de escrever, de falar. E, curiosamente, o Blanchot ele acaba explorando, quando falas do neutro, essas dinâmicas que acabam remetendo ao que o Freud fala sobre o aparecimento, as manifestações do inconsciente, né? Então existe, me parece, uma certa semelhança entre a fala do neutro e não são a mesma coisa, mas uma certa semelhança entre a fala do neutro e a linguagem onírica, por exemplo. A fala do neutro e o sintoma, né? A fala do neutro e o xiste, né? A fala do neutro e o ato falho e coisas dessa natureza, né? Porque eles acabam sendo mais importantes para o pensamento do que a elaboração, a repressão, digamos assim, a concatenação direta, né? Então, de certa forma, o fragmento, que é o que ele tem feito associação com relação à fala do neutro, parece estar mais ligado aos modos de manifestação do inconsciente do que propriamente as formas de controle narrativo da consciência sobre a acidentalidade, né? Então, nesse sentido, parece que o tipo de fala que interessa ao analista, de certa maneira, é próximo, não é a mesma coisa, mas é próximo ao tipo de fala que interessa ao Blanchot, né? E a fala que interessa ao Blanchot fazer.
Mas, ao mesmo tempo, a fala do Blanchot tem uma natureza cerebral, né? Que a fala completamente onírica não tem. Tem uma natureza elaborativa no sentido conceitual, né? Que a fala onírica, inconsciente, não tem, né? Então, é uma dinâmica fragmentada, que tem uma semelhança de família forte, com a manifestação do inconsciente, mas, ao mesmo tempo, tem uma natureza, digamos assim, de elaboração racional, consciente, disso que surge fragmentariamente, né? O silêncio que você fala também é um silêncio interno, né? É um silêncio da memória, ou um silêncio do... Na verdade, talvez, mas eu acho que, na verdade, de maneira mais direta, o silêncio tem a ver com a falência, né? Ou com a afasia, como a gente falou na semana passada. Percebe? Tem coisas sobre as quais eu não posso falar sobre. Todo mundo tem algo sobre o qual não pode falar. Mas eu digo no falar consigo mesmo, na conversa interna. Na verdade, não. Na verdade, essa impessoalidade, por Blanchot, ela se dá com o outro. É alguma coisa que você fala com alguém. Então, se é uma conversa interna, é uma conversa na qual você escreve. Percebe? Você precisa ter uma escrita. Nem que essa escrita seja fala, mas precisa ter uma escrita. Então, nesse sentido, não é o onírico puro sangue, para falar assim. Porque o onírico puro sangue, ele pode ficar nesse registro, ou inconsciente puro sangue, pode ficar nesse registro que você falou. É o registro de mim comigo mesmo. Do sujeito consigo próprio. Né? Não é disso que o Blanchot fala quando ele fala do neutro. Tem uma dinâmica filosófica nisso. Tem uma dinâmica de lidar com o outro. Esse é o ponto. Então, tem uma dinâmica de se fazer entender ao outro, ainda que aquilo sobre o que se fale não se possa falar. Percebe? Ainda que só vale a pena falar sobre aquilo sobre o que não se sabe falar ainda. Assumindo um pouco o paradoxo wittgensteiniano a favor do Blanchot. E a ideia é do seguinte: realmente, os filósofos não sabem sobre o que estão falando. E é porque os filósofos não sabem sobre o que estão falando que, às vezes, eles pensam. Porque quando nós falamos sobre aquilo que nós sabemos, sobre o que estamos falando, nós não estamos pensando. E aí não faz sentido falar. Não faz sentido pensar. Não faz sentido escrever. Percebe? Ou pelo menos não faz sentido no sentido grande da palavra sentido. Percebeu? Então, não tem a ver... Então, quando o Wittgenstein fala, não tem a ver com solipsismo, não tem a ver com a conversa do sujeito consigo próprio. Só se essa conversa se der textualmente. Aí não é a conversa do sujeito consigo próprio, é a conversa do sujeito com o outro que se é. Percebe? Como acontece no Montaigne, como acontece no Pascal, como acontece no Descartes, num certo sentido. Né? Uma conversa de si para si. Mas sou eu e o outro. Né? Travou de novo. Ainda está na conversa, né? Não caiu completamente. Que horror. Gente, vamos... o João, vamos ouvir o João.
Eu só estava pensando duas coisas, assim, com relação à dialética é engraçado, porque ele, nessas duas partes do texto, né, ele começa reafirmando aquilo que há uma relação que a dialética não dá conta, tem essa parte aí do carrasco e da vítima que também não pode ser dialetizada, mas depois ele, de certa maneira, ele compra, né? Você já explicou isso de uma certa maneira, né? Sobre essa coisa do indestrutível de fora e o indestrutível dentro, mas ele compra essa proposta do Antelme aí, comunista da luta dialética, né? Eu achei engraçado isso. Aí é que tá, isso me reenvia para a própria relação Carrasco-vítima, na qual ele vê esse outro aí que desafia o poder do Carrasco, que não está submetido ao Carrasco, que é uma dialética senhor escravo aí que ele está reproduzindo, né? Isso me reenvia para entender se não há dialética aí, apesar dele falar que não há. Porque justamente esse fora que ele insiste, talvez seja a dialética, não a dialética de dois polos em uma relação, porque isso aí, de repente, é uma visão mais empobrecida da dialética, uma visão mais, sei lá, mais tradicional, mais... E não exatamente aquela dialética que realmente trabalha com algo fora. Não estou sabendo aqui dizer melhor, mas, enfim, esse duplo agenciamento da dialética me fez criticar essa crítica que ele faz, geralmente, à dialética, né? Porque, no final das contas, ele... Também a gente já falou, a gente já está careca de falar aqui que ele não tem uma relação... ele não tem só uma relação com a dialética, né? Ele admite várias. Mas aí outra coisa só também era isso que você falou. Esse texto aí me lembrou dois textos. Um era aquele elementos do antissemitismo na dialética do esclarecimento, que você citou aí. E o outro é a questão judaica. Do Marx, que tá nos bastidores aqui desse próprio texto, né? Porque se trata de uma proposta comunista. Ele vê aí um coletivo nesse indestrutível, nessa espécie humana. E no Elementos do Antissemitismo, o Adorno tem lá uma teoria que ele opõe ao esclarecimento. O esclarecimento ele pode ser pervertido, né? Mas aquilo que ele opõe ao esclarecimento é algo dessa ordem, que é aquela coisa do mimetismo. No Adorno, o mimetismo não tem a ver com uma imitação estética clássica, né? Ele tem a ver justamente com uma perda da personalidade, uma perda das propriedades individuais, da identidade, uma dissolução no ambiente, que ele traz isso enfim, ele faz lá uma espécie de história humana e ele identifica isso em períodos pré-racionais. É isso que ele opõe à racionalidade do esclarecimento, que pode ser fascista, né? Está o tempo todo flertando com o fascismo. E eu achei curioso, porque é da ordem de uma coisa coletiva, de um gênero, de uma espécie, que eu acho que o Blanchot ele não quer se deixar capturar por essas coisas, né? Por esses universais, por esses humanismos, mas eu acho que quando ele volta lá no meio, mais no final e fala de luta dialética e tal, parece que ele admite esse agenciamento, né? E no Marx é aquela coisa, né? O judeu ele é um pretexto ali para falar de uma emancipação que não é a política só, né? É uma emancipação social. E o Marx nessa época da juventude, ele flerta muito com aquela coisa do ser genérico, que também é da ordem da espécie, que também tem a ver com humanismo, né, com universalismo. Aí tem aquela crítica toda que já está meio
meio batida sobre isso, mas essas forças, elas passaram nesse texto aí, quando eu estava lendo. Eu tenho uma implicância danada com esse texto do Marx, a questão judaica, porque não tem implicância com o argumento, eu acho que o argumento está certo, mas eu acho que tem implicância com a maneira como ele procede no argumento, que é dando características negativas. Aí vai dizendo assim, o judeu é isso, o judeu é aquilo outro, o judeu é meio desprezível, ele é meio sujo, ele... mas calma, ele não tem culpa. Ele não é assim porque quer. Ele é assim porque a sociedade o constituiu. Percebe? E aí você fica assim, ufa, que coisa boa, mas percebe? Há uma caracterização completamente, digamos assim, idealizada no sentido negativo, né? Mas então, César, esse texto não aí... Criatura. Oi? Aquela criatura que ele remete como tendo sido produzida pela sociedade, o judeu, com aquelas características, aquela criatura não existe, né? Ninguém é tão desprezível daquele jeito, né? Mas então, esse texto aí, ele tá criticando um outro texto, né, do mestre dele lá antigo, que é o Bauer. Uhum. E no início do texto, ele vai reproduzindo o argumento do Bauer. E o argumento do Bauer é esse aí. É o de que o judeu tem culpa de ser oprimido. E ele pega muito pela religião, né? Porque o judeu ele tem aquela coisa de sou o povo eleito, sou o povo escolhido, então eu estou excluído da sociedade, só que eu quero direito político, e como é que é isso? E o Bauer acha isso contraditório e acaba culpando os judeus por sofrerem a opressão política, né? Mas o Marx ele reconstrói esse argumento, mas eu acho que depois ele desmistifica esse argumento. Ele aponta justamente para um além do que a reivindicação política do judeu aponta, né? Ele aponta para um além dessa reivindicação política. Não, e aí ele tem um certo antídoto, né? De que o judeu não precisa ser o judeu se o judeu não quiser. Mas isso percebe? Tem um elemento, não sei se, acho que nem residual, tem um certo antissemitismo meio declarado, né? Eu acho que não. Esse argumento é do Bauer. Esse argumento de que a religião tem que ser abolida do Estado. E o judeu tem que abrir mão de ser judeu e o Estado tem que abrir mão de ser cristão. Só assim o Estado vai ser um Estado moderno. O Marx ele critica isso, porque ele observa que nos Estados Unidos, por exemplo, a questão ficou secular. Ninguém precisa deixar de ser nada na religião e o Estado continua o mesmo. Continua uma ilusão, reflexo da sociedade civil, das desigualdades civis. Então, eu acho que ele, do meio para o final do texto, ele se desvencilha desses preconceitos. Eu tendo a ler, não, pelo menos não nesse texto, eu tendo a não identificar um antissemitismo, não. Eu tendo a identificar, assim, a crítica é muito mais embaixo, né? E aí parece que ele está criticando a reivindicação judaica, mas ele está só apontando que a conquista política é só o meio do caminho. Então, no final das contas, todo mundo está meio errado. Mas eu não sei se tem antissemitismo. Mas aí eu teria que reler, não sei. Não tem um elemento nisso, Tico, de que ele faz tanta troça do Bruno Bauer, né? E depois, na Sagrada Família, isso se aprofunda, né? Ele é tão ácido assim, em ridicularizá-lo, né? No liberalismo que o caracteriza e nas limitações que o argumento se impõe, né? O argumento impõe por causa disso, que ele aparenta comprar um pouco a premissa do Bruno Bauer para desampará-la, assim, depois. Talvez, nos seus termos, assim, de uma forma limitada, né? Então, olha, não é eu acho que culpável nem responsável por ser assim, mas assumindo que isso que foi afirmado sobre o judeu é verdadeiro. A minha leitura original estava um pouco nessa direção, de que evidentemente que o Marx não julgava que os judeus seriam inexoravelmente
dotado daquelas características, porque se a dinâmica social ela se altera, essas características também se alteram. Ou seja, não existe o judeu. Né? O argumento para mim é um pouco esse. Não existe o judeu, mas existem categorias sociais que dotam os indivíduos, as pessoas, de características negativas. Mas, no momento, ele diz assim, aquelas características negativas que nós elencamos acima, elas não existem. Isso é delírio. Não existe esse judeu. Né? Os judeus não são asquerosos e mesquinhos. Né? As pessoas são asquerosas e mesquinhos. Né? Então, o fato de ele não retomar o argumento inicial com cuidado de mostrar que a sociedade não fabricou, a sociedade fabricou um judeu, mas o judeu que a sociedade fabricou não é esse que você descreveu, é outro, que também tem características positivas e negativas, mas não é esse, né? Ele é ambivalente, ele tem um pouco cá, um pouco lá. Mas eu vou reler e eu vou ver qual é o meu veredito com relação a... Eu acho que tem mais a ver com ele, com a treta, assim, tem mais a ver com ele... Em lugar de aceitar a premissa do Bauer, na verdade está sublinhando, quer dizer, assim que eu leio, né, que ele está sublinhando o... Argumento uma encrenca, né? Tosco do argumento do Bauer. Mas, e aí, voltando ao argumento do João anterior, que eu acho que há uma... Eu acho que nesse, pelo menos por esse capítulo, existe, criando assim, né, um cacoete metafísico, um esquematismo, né, que é uma espécie de membrana dialética, digamos assim, mais espessa, que circunscreve o neutro. Porque isso faz com que ele, num certo sentido, prefira tratar a experiência concentracionária na perspectiva de um político, né, com vontade de vitória política, ao invés de tratar pessoas que têm um relato mais próximo do neutro para oferecer para ele. Né? Percebe? Pessoas que, ao sobreviverem, elas não foram para a briga política, porque elas acharam que tinha outra coisa para fazer. Né? Enquanto que o Robert Antelme, uma vez que o Antelme não morre, em nenhum momento ele vai para ser morto, né? Ele fica naquela condição de sendo espoliado até que morra, né? Que é a condição do prisioneiro de trabalho. Que é evidente que o Antelme, no momento em que ele tiver possibilidade de ir para a porrada, ele vai para a porrada, né? Que tem a ver com a natureza de militante político que faz parte do Antelme, né? Por que ele privilegia essa perspectiva e não a perspectiva que, digamos, é mais naturalmente neutra? Né? Eu acho que você tem razão. O Blanchot, ele privilegia com relação ao neutro uma espécie de oscilação, percebe? Em que o neutro se conjuga com uma atitude dialética aguerrida, né? E uma atitude dialética aguerrida que é vivida de um modo menos autoral que o neutro ainda permite. Porque o neutro, quando ele é vivido, ele permite a dissolução do livro, ele permite o fragmento, ele permite a impessoalidade, ele permite uma certa ausência da atenção em privilégio do pensamento. Mas a prática política, tal como Blanchot a compreende, ela é absolutamente, digamos assim, o neutro dialeticizado. Porque é fabricação de panfleto, produção de discurso automático com relação ao oponente, que, durante os anos 60, ele exerce de maneira frondosa em maio de 68, né? E entra em uma série de inclusive que era esquisito, que era um cara mais velho, com a garotada, fazendo coisa no mimeógrafo, né? Para fazer palavra de ordem, para combater os burgueses, né?
e que, de certa maneira, lembra o tom aguerrido do Blanchot jovem, editor de periódico fascista. Percebe? Ou seja, ele tem um pé digamos que ele sente uma captura que faz com que ele conjugue o neutro com um tipo de dialeticidade, ao mesmo tempo que ele conceba a atividade dialética segundo uma espécie de guerrilha neutra, que é uma guerrilha sem autor, uma guerrilha sem nome, uma guerrilha sem... Percebe? Onde todos agem organicamente, mas ninguém conhece o nome de ninguém. Percebe? Então, isso está ali no Blanchot, e o Blanchot não resolve. Né? Talvez ele nem tenha que resolver. Né? Mas o que ele tenta resolver é o fato de essa, digamos assim, guerrilha neutrodialética, ele se desculpa disso e ele se distingue disso, de que essa guerrilha neutrodialética possa se dar pelas razões do dentro. Né? Então ele passa a militar, essa guerrilha neutrodialética é sempre por razões do fora. É o movimento operário, são os estudantes, é a Palestina, né? Nunca é um Estado, nunca é um produto nacional, nunca é um estamento social, né? E nesse sentido, ainda que haja uma semelhança, uma espécie de espírito aguerrido, né? Há uma diferenciação entre um momento e outro. E no pré-guerra, na pré-segunda guerra, ele é um autor, com nome e sobrenome. Em 60, ele não é um autor. Percebe? Ele escreve os borbotões, ele assume posição nos borbotões, mas a posição não é dele. A posição é de uma espécie de neutro dialético que participa das tensões. Né? Que é digamos, um modelo de participação política que me parece apresentar, digamos assim, elementos céticos, né? Uma espécie de ceticismo participando da vida política. Né? Me lembra um pouco Turreau, né? No certo sentido. Me lembra um pouco a desobediência. Né? Não sou eu que desobedeço. Né? É alguma coisa que está aquém de mim que desobedece. Né? Mas, ao mesmo tempo, é dialética. Porque quem desobedece, desobedece a. Não tem pensamento no sentido próprio. Né? É sempre transitividade. Mas ele parece pensar uma espécie de dialeticidade neutra que não se confunde, pelo menos não no todo, com o espaço do neutro, como o espaço do diálogo propriamente dito. Porque essa dialeticidade neutra, ela tem limites do ponto de vista discursivo, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista argumentativo. Né? Porque ela é transitiva, ela se dá contra alguém. Então, em um momento, por um panfleto anônimo, em que nós estamos guerrilhando contra alguém, nós estamos ouvindo a palavra do outro, não tem pensamento. Existe demolição. Mas demolição em função da preservação dos direitos do fora. Né? Uma espécie de dialeticidade. Né? Então, eu tendo a concordar com a sua leitura, acho que ela é bem atenta. E é isso, de repente ele lança um proletário no meio do texto, né? Que não tem nada a ver com o vocabulário do livro inteiro, né? Tem uma frasezinha também que eu achei bem legal, que é na 81 da versão brasileira aí, que ele coloca o antropoformismo entre aspas, né? Porque esse humanismo, assim, que eu estou chamando de humanismo desse texto, na verdade é o indestrutível, né? Não é um humanismo, não é o homem. Toda essa condição que ele está chamando de outrem, né? Que ele prefere chamar de outrem, o homem é um nome meio desajeitado para isso, né? Mas que acaba entrando, mas não era nem para entrar, porque é outra coisa, é um indestrutível. E o homem é destrutível.
Mas o indestrutível é outra coisa. Mas aí esse no sentido positivo. No sentido positivo. Mas no sentido negativo, tem um homem humanista que não morre nesse capítulo também. Que é essa criatura que destrói infinitamente, e isso não vai morrer. É esse sentido também que eu tomo com certo pessimismo. Tem o homem que não é o homem, que o homem fica uma palavra meio estranha, como você bem diz, que é o que se dá na relação com o outro, né? Mas tem o homem também nesse capítulo. E o homem nesse capítulo, ele é indestrutível também. Existe uma dupla indestrutibilidade. Então tem alguma coisa que vive para perseguir, destruir e fazer falar, obrigar a falar, que não morre. Por isso que eu brinquei, que é uma espécie de categoria que pode ser lida em analogia à doença de pele, no Nietzsche. Né? É uma coisa que não morre. A gente pensa super-homem como uma espécie de viabilidade de outra coisa, mas, na verdade, a doença de pele não morre. Né? Então, nesse sentido, eu percebo o capítulo também como tendo um paroxismo, né? Existe uma indestrutibilidade da posição do pensamento, que até mesmo se reverbera como forma dialética de combate político, né? Como você bem disse, mas também existe um pessimismo, que é o fato de que os campos, digamos, a vontade de extermínio, ela não desaparece. Homens têm vontade de extermínio, e homens não morrem. Por mais que você os mate, eles não morrem. O homem não pode ser morto, né? É outra maneira de dizer. Tem uma frase na dialética do esclarecimento que é a seguinte: até o homem se transforma em um antropoformismo para o homem. E aí é engraçado, porque numa chave adorniana, numa chave até marxista mesmo, falando de inversão que eles chamam de dialética também, parece que esse indestrutível pessimista, ele macaqueia, ele imita essa indestrutibilidade, sei lá, mais originária, só que imita do neutro, de repente, quando se confronta com isso, ele imita isso, só que precariamente, como destruição incessante, né? É meio que o avesso. Mas é uma espécie de imitação, né? Se fosse ler numa chave adorniana, porque eu pensei nisso por causa da semelhança das frases, né? Porque o Adorno também fala de um antropoformismo de uma maneira crítica, e aqui o antropoformismo, acho que também o Blanchot lida com isso de maneira crítica, até porque ele coloca entre aspas, sei lá. E porque não é disso que ele quer falar, né? Ele quer falar do indestrutível positivo, apesar da insistência desse negativo que você está apontando. Esse argumento do Adorno me lembrou do Deleuze no Nietzsche, quando ele monta a metafísica, a suposta metafísica do Nietzsche, em que o negativo obtém a vitalidade do positivo, né? Então, o negativo, ele, como você disse, macaqueia o positivo. Claro que é uma outra maneira de ler, mas é isso, a ideia de que existe uma certa atividade, uma certa prática, que é capaz de não tem um objetivo construtivo, produtivo, mas é capaz de uma certa produtividade vigorosa, né, intensa, e ela é parasitada, num certo sentido, no caso do Deleuze, o negativo, no caso do Adorno, pelo antropomorfismo, né? Parecem argumentos complementares, né, parecidos. Então, o capítulo seguinte é sobre o niilismo. Dá para a gente começar, pelo menos o iniciozinho. Porque as primeiras sessões são sessões
mais fáceis e mais, digamos assim, de circunscrição do pensamento Nietzsche na França do pós-guerra. Então, ele trata da irmã do Nietzsche, dos malefícios que a irmã do Nietzsche teve sobre o legado dos textos do Nietzsche, sobre o tipo de apropriação que os nazistas fizeram com relação ao Nietzsche, da foto que o Hitler tira com a caneta do Nietzsche, da caneta do Nietzsche que a Elizabeth dá para o Hitler, e cai de novo. Oi, pessoal, desculpa. Eu fiquei falando do começo do capítulo, que é mais histórico. Eu marquei alguns pedaços aqui. Eu já vou seguir para a gente adiantar um pouco. A partir da primeira estrela, Cacete. Tá ouvindo? Tá ouvindo, César? Alô? Tá ouvindo? Vamos lá. Ele trata aqui por que o destino de Nietzsche foi ser entregue a falsários. Aí ele diz assim: de onde vem essa espécie de trapaça que permitiu, não sem boa fé, impor uma compilação de editores como obra essencial? Aí ele responde: de preconceitos, e sobretudo daquele grande preconceito que afirma não haver grande filósofo sem uma grande obra sistemática. Está querendo dizer que parte dos preconceitos gerais que se tem com relação à filosofia, ou preconceitos gerais da filosofia, facilitaram a falsificação que Nietzsche sofreu. Um dos preconceitos é a ideia de que um grande filósofo tem uma obra sistemática, ou tem um sistema, né? Então isso faz com que, de certa maneira, parte dos nietzschianos tenham recebido, de uma boa forma, uma apresentação de uma obra, vontade e potência, como uma obra sistemática, né, como o sistema do Nietzsche. O Nietzsche como um pensamento redondo, né? Eu não sei se eu vou me arrepender de dizer isso, mas eu acho que até mesmo o Nietzsche do Deleuze é sistemático demais. Tem muito sistema ali. E eu acho que não é tão... Se o Blanchot está certo, mesmo o Nietzsche do Deleuze comete, né, esse tipo de equívoco, né? Como se a maneira de pensar e de escrever de Nietzsche não fosse, em princípio, fragmentária, né? Ele está querendo... é para essa direção que ele está indo. De que o fragmento é uma maneira de pensar, né? Aonde estaria, então, o ceticismo no Nietzsche? Se há um ceticismo no Nietzsche, esse ceticismo está ligado à maneira de pensar fragmentado. Ou seja, tem um pensamento interno à fragmentação. Como se houvesse um pensamento interno à forma, né? Ou seja, uma certa forma que, quando empregada, ela traz consigo uma forma de pensar. E essa forma de pensar é o fragmento.
Aí segue um pouquinho o parágrafo seguinte. Para o finalzinho dele. Não há nada disso nos papéis póstumos. A contrafação é, portanto, incontestável sem qualquer... É isso que eu quero? É. O próprio Nietzsche cedeu também por... não livrando nem a cara do Nietzsche. Está dizendo, o próprio Nietzsche cedeu também por vezes ao preconceito comum e, como se tivesse sofrido devido a essa exigência fragmentária, parece ter sido tentado, nos anos em que mais desejou fazer-se entender, a exprimir-se numa linguagem mais tradicional, de uma forma mais sistemática. Está dizendo que nem mesmo Nietzsche teve absolutamente a altura da exigência da sua própria filosofia, que seria a fragmentariedade. Então, houve um momento em que esse tipo de ceticismo do Nietzsche, um ceticismo pela forma, que mesmo Nietzsche fraquejou diante desse neutro, né? Aí segue para o parágrafo seguinte. Ele dá vários exemplos, né, de obras inteiramente póstumas e com naturezas fragmentária, mas a que mais sofreu, ele diz, é a do Nietzsche. Vê-se que preconceitos totalmente diversos se uniram para fazer triunfar em Nietzsche o Nietzsche que ele não havia nos legado, né? Que era talvez o Nietzsche que teria elementos do Nietzsche nos seus piores momentos. Inicialmente, a ideia de que ele havia conseguido dar a seu pensamento a expressão dogmática, capaz de torná-lo fluente, mais tarde, a ideia de que era para além da clarividência da razão, com a autoridade profética de uma voz saída do túmulo, que essa filosofia nos falava em nome do destino. Eu, na verdade, sempre alimentei um preconceito com relação ao Nietzsche nos meus anos de juventude, e se deve um pouco a essa imagem sistemática. Sempre achei o Nietzsche dogmático demais. O Nietzsche só começou a se tornar não dogmático a ponto de me afastar no momento em que comecei a lê-lo com mais atenção, né? Deixar um pouco de lado o que qualquer pessoa tivesse me dito e começar a lê-lo mais por conta própria. E hoje eu vejo essa interpretação do Blanchot e me parece muito, muito preciosa, né? A ponto de entender um Nietzsche menos dogmático. E aí ele chega à interpretação do Jaspers já? Não, ainda não. Ele diz assim, eu vi o João escrever uma coisa. Tem tudo a ver com a afirmação, capítulo anterior, né? Tem. Exatamente. O Nietzsche compreende que há uma lida problemática com a linguagem. Esse é o ponto. De que a linguagem impõe à filosofia certos modos de dizer que faz da filosofia capturável, e aí ele dá vários adjetivos para isso. Platonismo, filosofia apolínea, ressentimento, ele enche de adjetivo. E para e esse é um pouco a ponto do Blanchot, para não falar essa língua, ele inventa uma língua, ou ele, de certa maneira, se faz próximo a uma língua, que é a língua do fragmento, em que essa natureza problemática da linguagem pode ser mantida aberta, não resolvida, né? Assumindo, de certa maneira, o argumento do Barthes, de que existe uma espécie de espontaneidade dogmática na linguagem. E essa espontaneidade dogmática da linguagem precisa ser, pelo menos, boicotada. E o fragmento no mínimo, um boicote. Senão, a possibilidade do pensamento. Ele diz, mas também essa aparência dogmática, né? Como ele detectou lá na Simone Weil, né, o Nietzsche usa isso, né?
Esse é digamos assim, o sabor do fragmento no Nietzsche, né? Que é o sabor do fragmento na Veio e é o sabor do fragmento no Pascal, que é um fragmento que se apresenta como uma fala da evidência, né? E só não é uma fala da evidência por causa do fragmento. Ou seja, é possível falar uma fala da evidência, é possível falar uma fala, digamos assim, da certeza insana, sem que esteja-se... É o caso do Rousseau. Rousseau não neutraliza essa fala, né? Mas se o Vitor tivesse aqui, ele poderia falar um pouco melhor sobre isso. Mas voltando nesses que nós tratamos, né? Na Simone Weil, no Pascal e no Nietzsche. Eles podem falar uma fala da evidência, boicotando os efeitos dogmáticos da fala da evidência a partir do fragmento, né? Então, Nietzsche fala como quem fala a verdade, mas Nietzsche não pode dizer a verdade. Porque Nietzsche não tem um sistema. É um pouco isso. Porque Nietzsche fala por fragmentos. A partir do momento em que o sistema se faz, o fragmento boicota a vontade sistema intrínseca à linguagem. Ou pelo menos muito vivaz na linguagem. Eu me arrisco a dizer que até quando ele tenta fazer teses maiores, não são nos fragmentos. Isso é legal de ver, perceber nas teses maiores uma forma de boicote também. É um pouco a tese do Jasper, né? Seguindo a citação, a próxima. Ele diz assim: Jasper foi o primeiro a nos advertir dos princípios que toda interpretação de Nietzsche deve respeitar, se não quiser torná-lo cúmplice das forças que ele não cessou de combater. Eu nunca li esse texto de Jasper, mas lerei. Ele diz: contradizer-se é o movimento essencial do seu pensamento. É como se ele precisasse fazer pela contradição aquilo que o Hume faz pelo empirismo, né? O Hume diz: a contradição, não se encontra a contradição na experiência. A contradição é um cacoete filosófico, uma convenção do pensamento. O Nietzsche não. O Nietzsche exercita essa evidência epistemológica que o Hume tem empiricamente, né? Ele diz: eu me contradigo. Por que você se contradiz? Porque a linguagem se contradiz. É da experiência se contradizer. Se eu não me contradigo, eu não estou falando das coisas. Esse é o ponto, né? De maneira mais performática do que faz o Hume, claro. Contradizer-se é um movimento essencial do seu pensamento. Cada vez que ele afirma, a afirmação deve ser relacionada à afirmação oposta. O ponto decisivo de todas as suas certezas passa pela contestação, ultrapassa e retorna a ela. Que é falando sobre o homem, segue um pouco essa direção, né? O homem está doente, o homem vai morrer, o homem morreu, o homem não vai morrer nunca. Esse é um texto, Yasmin, do Jasper, se você encontrasse, ia ser legal de você passar os olhos, né, e falar um pouco sobre ele. Sim, sim. Eu estava pensando isso. Muito bom. E aí é um momento em que a observação do João sobre o... Nós estamos na página 99 agora. Que a observação do João volta a ter sentido. Em que ele utiliza a dialética, agora entre aspas, né? Mas utiliza a dialética. Ele diz, na página 99, final do parágrafo que começa nela: é apoderar-se da dialética real. O pensamento como jogo do mundo. O texto como fragmento. Que é a fala do neutro, como se ele estivesse, então, contrapondo a fala do neutro a uma espécie de dialética irreal à dialética real. Agora, o que isso quer dizer, eu prefiro tomar o entre aspas
e dizer que eu não consigo resolver. E aí, no parágrafo seguinte, ele diz assim: no entanto, mesmo Jaspers, não sei se vocês sabem, mas ele foi um dos grandes professores da Alemanha pré-guerra, né? Sobreviveu à guerra, cristão, mas casado com uma esposa judia, foi destituído de qualquer tipo de atividade acadêmica por causa disso, mas não foi morto e ela também não foi morta. E professor do Heidegger, né? Um dos grandes amigos do Heidegger no pré-guerra. Uma das grandes traições que o Heidegger fez foi justamente ao Jasper. E Jasper permanece amigo da Hannah Arendt, né? Porque eles fazem... O Jasper é mais velho do que o Heidegger, e bem mais velho do que a Hannah Arendt, mas a Hannah Arendt é muito próxima ao Jasper também. Eu não sei se foi ele que, de repente, orientou a tese dela sobre Santo Agostinho. Não tenho certeza, mas... a olhar. Então, vamos lá. No entanto, mesmo Jasper, tão ocupado em reconhecer nele a exceção, e em sua obra a força do intransmissível, arrisca-se precisamente nisso, atraí-lo. Nem que seja em proveito de uma filosofia da existência, da qual aparece, então, como anunciador e o revelador, tanto quanto Kierkegaard. Quando, ao contrário, e não sem energia, Heidegger declara que devemos aprender a ler Zaratustra com o mesmo rigor que aplicamos a um tratado de Aristóteles, ou ainda que essa maneira de pensar não é menos firme, nem menos substancial do que a do filósofo grego. Ele nos deixa entender que há um modo de pôr Nietzsche do lado que nos faz esquecer o que ele teve de importante. De que há uma fala rigorosa no fragmento, né? Esse é o ponto que o Heidegger quer levantar. Existe um rigor no fragmento. É preciso investigar esse paroxismo, né? Então, sua obra é grande e excepcional, mas não porque se situaria à distância daquilo que se exprime na história ocidental depois de Descartes, Leibniz, Kant, Schiller e Hegel, e sim porque o consuma. Aproximar Nietzsche de Kierkegaard é desconhecê-lo essencialmente. Nietzsche jamais pensou essencialmente. Com certeza o Blanchot tem problemas claros com Kierkegaard. Eu não sei exatamente quais são e não vou decifrá-los. Mas para o Blanchot é monstruoso aproximar Nietzsche de Kierkegaard. Mas isso aí ele não está parafraseando Heidegger? Eu acho que essa é a tese do Heidegger. Né? Está na citação, inclusive, do Heidegger. Não, ele cita, é o Heidegger. E essa tese do fim da metafísica, não sei o quê, eu acho que isso aí é o gancho que ele quer para poder começar a falar do niilismo, né? Isso. Vamos parar nessa estrelinha que vai começar agora? Tá? A estrelinha da página 100. A gente pode conversar um pouco e descansar. Mas o ponto é que o Nietzsche entra numa espécie de epicentro para o Blanchot da incompreensão filosófica com relação à fala cética, à fala pelo fragmento. Percebe? Isso não, para ele, né? Se não houvesse essa incompreensão filosófica com relação à frase do fragmento, se se concebesse Pascal e Montaigne como pensadores, um pensamento rigoroso, né? Aí parafraseando Heidegger, Nietzsche não poderia ser tomado da maneira como ele foi tomado. Ele não poderia ser capturado pelo nacionalsocialismo da maneira como ele foi capturado. Ou seja, parte do efeito expansivo do nacionalsocialismo se deve a uma espécie de desconsideração ao elemento fragmentário do pensamento, né? Levando a coisa, exagerando a coisa, um pouco isso, né? Se você exagerar muito, é dizer que o nazismo só aconteceu porque a humanidade não é capaz de pensar por fragmentos. Isso seria um exagero total, absoluto.
Acho que eu adoraria dizer isso, mas eu acho que é um exagero. Se a humanidade fosse cética, não haveria totalitarismos. Mas, ao mesmo tempo, não existe a possibilidade da humanidade ser cética. Né? Isso Acho que, pelo menos, a interpretação de Nietzsche possa preponderar, se não Nietzsche como um cético no sentido interno, porque a fala dele interna é uma fala da evidência, cético no sentido formal, no sentido de que ele fala por fragmentos, logo seus enunciados usam a contradição como uma maneira de fabricar sentido. Né? Acho que essa é uma boa conclusão. Então tá. Eu vou desligar aqui para a gente falar mal do Heidegger.